Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um The NadiaCast, o podcast que alimenta... Alimenta o quê? O seu espírito ou o seu ego? O seu espírito. Eita, mas será que o espírito precisa ser alimentado? Não precisa. Então ele não alimenta, ele é um podcast que te leva em direção a ele. Isso. Ou te faz observar com olhos espirituais a vida. Isso. E faz você fazer as pazes com o seu ego e não maltratá-lo. Isso. Até porque o seu ego é uma parte existente de você, Sim. que é o que te faz existir no mundo da matéria, o teu ego. E se você tiver um ego bem trabalhado, vamos chamar esse ego de uma personalidade bem trabalhada, o espírito pode se utilizar dela para sobreviver melhor. Isso, eu sei que a gente já começou bombando nas informações, mas não esquece, ativa o sininho. Isso, entra lá nas nossas redes, no YouTube, Daniel de Almeida, nosso canal, Isso. no Spotify, clica no sininho, porque cada vez que você clica, se você clicar no sininho, toda vez que tiver conteúdo novo, episódio novo, você é notificado no seu celular, no seu computador. Bingo! Isso. Aí você vai ter essa avalanche de conteúdos. Isso. E quanto mais você compartilhar para mais pessoas, se você gosta do nosso conteúdo, claro, a gente vai tendo mais destaque, mais relevância nesses canais, nessas redes sociais, e o nosso conteúdo ele fica cada vez mais Positivo. Com relevância, e as redes sociais entendem que o nosso conteúdo é bom e ajuda as pessoas. E daí ela isso divulga. Isso aí. Muito bom. Então, qual o tema do nosso podcast de hoje? Aqui em conversa interna no grupo, o querido amigo Mr. Henderson, Mini Boss. O Mr. Henderson, ele é o irmão da Nádia, e ele é conhecido como o nosso Mr. Henderson do Matrix, sabe? Aquele que ou você toma a pílulazinha vermelha ou toma azul, ele é o Mr. Henderson. Eu falei, e aí, Mr. Henderson, qual o assunto do podcast de hoje? Daí ele falou assim, nossa, eu vejo vocês falarem para ajudar as pessoas, mas como é que ajuda uma pessoa realmente? Uma pessoa que realmente precisa de ajuda, né? Ele falou. Eu falei, nossa, adorei essa. Eu falei, como que ajuda uma pessoa? Como é que eu me coloco à disposição de alguém que precisa de ajuda? Primeiro, eu tenho que ter um pouco de conhecimento de como essa pessoa, né, se apresenta para o mundo. Ah, como assim? Primeiro, se é uma pessoa como a Nádia, eu tenho que entender de onde é que ela veio, como foi a criação dela com os pais e como é que ela está emocionalmente nesse momento agora. Né? Por isso que é interessante a gente falar sobre os gradientes emocionais, que são gradientes que o Akbar ele coloca numa linha entre, para você entender, imagine uma linha onde de um lado eu tenho a morte, do outro lado eu tenho a vida. E dessa linha, bem no centro, nós temos o antagonismo. Para o lado da morte, do antagonismo para baixo, nós vamos ter sentimentos ou emoções que nos levam a coisas negativas e mais pesadas, como tristeza, depressão, inutilidade, morte. E do outro lado, do antagonismo para cima, nós vamos ter aqui a euforia, ansiedade, vamos ter aqui a felicidade, vamos ter serenidade, o que nos leva à vida. Então, para eu entender, eu tenho que falar um pouco sobre emoções. Né? Então, gradientes emocionais. Os gradientes é como essa orquestra emocional toca a música. É uma música tipo rock pauleira pesado, inclusive a própria música tem uma vibração. O rock pauleira tem uma vibração muito mais pesada, então ela nos tem uma tendência a nos levar a algo mais sombrio e engraçado, né? Como esses roqueiros mais pesados usam imagens mais sombrias. Presta atenção. A própria cor também, né? Própria Tudo leva. Cor, isso. E do outro lado nós temos, como uma sinfonia, uma música um pouquinho mais orquestrada, uma nona de Beethoven, algo muito mais trabalhado, algo que nos leva a momentos mais serenos, mais tranquilos, que nos acalmam, que nos trazem uma imagem muito mais clara do que escura. Por exemplo, uma música para meditar. Você vai colocar uma música que te leve para isso. Né? Isso. Uhum.
Porque, Não falando perfeito? aqui o que é ruim e o que é Não, bom. não, não, não. Não pela escolha musical, mas Isso. né, para esses. Só para entender que Só tudo, pra tudo entender. tem uma vibração. Isso. A própria tristeza tem uma vibração. E a própria alegria tem outra vibração. Totalmente diferente. São vibrações. E tudo na vida são vibrações. Então, para eu me identificar com uma pessoa que está triste, será que se eu chegar assim, deixa de tristeza, para com isso, a vida não é isso, tô todo feliz, tô todo eufórico, será que eu vou conseguir me comunicar com a pessoa que está triste? As vibrações não batem. Então, quando você quer ajudar alguém, você tem que entender qual o momento emocional que aquela pessoa está vivendo. Então, numa breve conversa, você consegue acessar isso da pessoa. Então, primeira coisa, já me remete à imagem de um livro, aprenda a fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Do Dale Carnegie. Isso. Ele fala, por exemplo, como as pessoas gostam de ouvir o seu nome. Então, quando você quer começar conversando com alguém, chama ela pelo nome. Nádia, tudo bem? Isso. Ou quando alguém se apresenta, você chama aquela pessoa pelo nome, significa que você deu atenção. Claro. Quando ela falou, meu nome é Daniel. Daniel. No meio da conversa você fala Daniel, né? Isso. Porque significa que você prestou atenção e você entrou na vibração daquela pessoa. Isso. Né, para aquela conversa. Isso mesmo. E daí, então, o próprio ato de você falar o nome da pessoa é importante. No livro vocês vão entender ali que ele dá vários macetes. Esse é um macete do livro. Quando ele fala para repetir várias vezes o nome da pessoa durante a conversa, é para a pessoa se achar importante. Porque quem não gosta de escutar o seu nome? Né? Principalmente se é para coisa boa. Então escutar o seu nome é importante. Claro que tem ligação com o ego, tudo bem. Mas o nome daquela pessoa é importante para que você crie um laço, crie um vínculo. Vibre na mesma frequência. Tá bom. Sei do nome, Nádia. Como é que você está hoje? É diferente de como você está hoje? Nádia, como você está hoje? É diferente de como você está hoje? E aí, como é que você está? E aí, como você está? Sabe? Meio desdenhoso, né? Oi, Nádia, tudo bem? Mais ou menos. É mesmo. Conta pra mim, Nádia, o que está acontecendo? Tô meio chateado hoje. Por que você está chateado? Aconteceu algo na minha vida muito pesado. Alguém faleceu da família. Nossa, meus sentimentos, Nádia. E fica ali à disposição da pessoa. Quando eu falo meus sentimentos e fico à disposição da pessoa, é como se eu vou parar, eu não vou ficar sorrindo dizendo, eu acredito em reencarnação, para com isso, tá numa melhor agora. Tá muito melhor que a gente. A pessoa tá triste, porque de alguma forma ela perdeu alguém que ela ama. Então, peraí. Abaixa o teu tom de voz. Entra um pouquinho naquele mundo da pessoa que tá triste. Você não precisa ficar triste, isso que você tem que entender. Você não precisa entrar no mesmo gradiente emocional dela, porque às vezes a pessoa está depressiva. Você não precisa estar depressivo, porque se você estiver depressivo, não tem como ajudar alguém depressivo. Você precisa estar bem. E para você ajudar alguém, primeiro você precisa estar bem. Então, se eu estou bem e sei que eu posso ajudar alguém, ok. Então, aí eu vou baixar um pouco o meu tom de voz, vou falar bastante o nome da pessoa, e vou pedir para essa pessoa me falar um pouco sobre essa pessoa que faleceu. Ela vai me falar. E no meio dessa conversa eu vou pegar coisas boas dessa pessoa. Nossa, como essa pessoa era boa. Você tem muito dela. Que legal. Você aprendeu muito com ela. Que legal. E daí aquela saudade vai virando uma nostalgia, um momento que a pessoa não vai deixar de ficar triste. Porque a tristeza é um sentimento, uma emoção que a pessoa deve viver naquele momento. Isso você tem que entender. Não é as emoções não são nem boas nem ruins. Elas só acontecem. E elas fazem parte. Fazem parte da tua vida. Então você gosta de alguém e você perde esse alguém. É normal que você sinta uma certa tristeza. O anormal seria não sentir nada. Então, uma emoção. O que é emoção? Emoção é movimento. E é o que aproxima ou o que afasta. Então, tem pessoas que não gostam, por exemplo, de ir em velórios, em enterros. Ai, Dani, quem que gosta? É óbvio que ninguém gosta, ninguém deve gostar. Ninguém que não foi muito voltado para esse lado gótico e sombrio não vai gostar disso. Tá bom.
Mas você gostando ou não, é algo que acontece na tua vida. Então, estar próximo às pessoas que significam algo para você naquele momento é mostrar amizade. Esse é o momento que você vê quem são os teus verdadeiros amigos, quem está com você na batalha mesmo. E você está ali, não é para alegrar a pessoa, talvez, naquele momento, é para confortá-la. É para estar ali, apenas estar ali, escutando, dando a mão, dando um abraço. Então, o primeiro ponto para você ajudar uma pessoa é você tentar vibrar com ela com palavras e com atos que tenham a ver com o que a pessoa está vivendo naquele momento. Se é uma tristeza, você vai entrar um pouco naquele mundo da tristeza, não ficando triste. Você não precisa ficar triste. Você pode ficar sereno, mas em silêncio, tranquilo com aquela pessoa. E como eu te disse, você vai fazer perguntas para ela sobre a pessoa. O que ela significava, como é que foi. Ela vai chorar um pouco, tá tudo bem. Qual o problema de chorar? Não tem problema nenhum. A pessoa pode botar para fora e você abraça, fica junto, fica ali. Se você se emocionar, põe para fora, não tem problema. Então esse é um caso. Aí depois de uns 7 dias que a pessoa já está ali, lidando com aquele luto, depois de 7 dias, que é um tempo que a gente acha que seja o ideal para que a pessoa fique em luto, ela tem que reverter aquilo. Daí como é que daí eu trago a pessoa de volta para aquele gradiente dela? Para que ela não fique, né, para que ela não fique luto... presa naquele luto para sempre. Tem gente que fica preso na morte dos seus pais, ou morte de pessoas muito queridas, ficam presas por anos. E parece que a vida não flui da pessoa, porque ela fica lembrando daquele momento e chorando vários dias, chorando noites. Isso é triste, porque a pessoa deveria, de alguma forma, sair daquele momento de luto, de tristeza. Então, como é que eu faço para ajudar alguém? Eu chego naquele momento que a pessoa está ainda, depois dos 7 dias, ainda em luto, eu chego e falo assim, de forma tranquila: olha, você é muito forte para aguentar uma perda dessas. Dá para ver que você é uma pessoa especial mesmo. Essa pessoa te passou muita coisa legal. Você aprendeu muita coisa. Aí você fica olhando, mas por que você está falando isso? Não, porque eu ficaria triste também por um bom tempo. Mas eu vejo que você está devagar aceitando e conseguindo vencer isso e voltando à vida normal, mesmo que a pessoa não esteja. Ela começa a pensar na possibilidade daquilo acontecer. E daí ela fala, a gente tem que aceitar, né? Mesmo que ela não esteja aceitando. Aí você fala assim, pois é, a aceitação é importante, né? Porque as pessoas, elas vêm e vão no mundo, né? E a gente tem que aprender uns com os outros. E quando a gente aprende uns com os outros, isso já é um motivo de satisfação por ter vivido ou ter estado com aquela pessoa naquele momento. Porque a vida continua. E você está aqui para trazer um impacto para a humanidade, para fazer algo pelos outros. Então, que bom que você está conseguindo reagir. Então, isso é uma forma de você dar um feedback para a pessoa, dizendo, reaja, mesmo que ela não esteja reagindo. É ver a luz onde a pessoa está vendo só a escuridão. É acender a luzinha da pessoa. Você de alguma forma, mas não deu certo, ela continua triste. Aí você vai lá no outro dia e fala, eu entendo o que você está passando, mas vai ser muito forte. E você aprendeu algo com essa pessoa. E eu vejo que você está conseguindo reagir. Parabéns. Mesmo que não esteja. Foi o que o Akbar fez comigo. De tanto ele ver o meu lado positivo, um dia eu comecei a ver esse lado positivo. Que você não via. Não via. Não enxergava. Não enxergava. Claro, porque é muito mais fácil você enxergar o teu lado negativo. É muito mais fácil enxergar o que tá todo mundo em volta de você falando. Um pai, uma mãe que te educam. Você podia ser melhor nisso. Você é burro. Não que a minha educação não foi assim. Quero deixar bem claro. Mas tem muita gente que é educado assim. Com o pai e mãe chamando de burro, invalidando, num drama psicológico, tudo é drama, tudo é vitimismo. Entenda, quando você é educado dessa forma, você aprende com as pessoas a reagir daquela forma. Então você é uma vítima, e se você é vítima, sempre o mundo é culpado. E se o mundo é culpado, tadinho de mim.
E daí chega uma pessoa que fala, nossa, como você é grande. Em que sentido? Eu nem sou tão alto. Então veja, você está vendo, você continua vendo a matéria e o outro que está te enxergando está vendo algo muito maior dentro de você. Que coração grande que você tem. Como você é bom com as pessoas. É. Eu vi você chegando e cumprimentando. O cara que está cortando grama lá, ninguém cumprimentou ele, só você. Nossa, é verdade. Peraí. Então algo você aprendeu e algo você tem dentro de você. E a pessoa, quando ela começa a mostrar para você aquilo, você começa a ver luz. E geralmente a gente não vê, a gente só olha pro lado ruim mesmo. Claro. Eu vou trazer um exemplo aqui, que Por você falou favor. assim, o Akbar fez isso comigo, e você fez isso comigo. Sim. Em 2016, nosso primeiro curso do Estúdio Pau, né, você selecionou alguns alunos, a gente estava começando, você já entendia muito do que era mente Ronin, já meditava, já estava com o Akbar há muito tempo, e você foi a primeira turma que você falou assim, eu vou passar isso, tudo isso que eu tô aprendendo, evolução, para os meus alunos. E selecionou algumas alunas, eu estava entre elas, porque a gente sempre conversou, né, meio que indiretamente sobre isso. E em 2016, a gente estava na turma, e a gente estava fazendo, tinha um grupo, então a gente fazia meditação todo dia, lia, acompanhava através de livros, estava mudando a alimentação, atividade física, tudo isso que a gente fala aqui, lá em 2016 eu comecei a fazer com um grupo com você. E em março de 2016 eu perdi meu tio, meu padrinho, com um acidente, né? E infelizmente eu presenciei isso e assim, aquilo tirou meu chão. E a gente tava no momento do grupo que todo mundo se ajudava, a gente participava todos os dias e eu te mandei uma mensagem, falei, Dani, aconteceu isso comigo e eu não vou participar, eu não sei por onde eu começo e parei de mandar as mensagens e eu era muito participativa, né? Todos os dias eu mandava. E você fez exatamente isso. Eu não sei se foi no 7º dia, quanto tempo passou. Você me mandou mensagem e falou assim, como é que você tá? Você me mandou mensagem sempre, passou pro grupo, o grupo, né, ficou super, me ajudou, me mandou emotivo. E entrou em contato. Aí um dia você me mandou mensagem e falou assim, e aí, Nádia, como é que você tá? Tudo bem? Dani, tô triste. Tudo bem, eu entendo tudo que você passou, mas as pessoas no grupo aqui precisam de você. Então, levanta a cabeça, a vida continua e volta. E aquela mensagem eu falei, a vida continua, eu preciso, se eu não for por mim, eu tenho que ir pelas pessoas que estão junto comigo ali, que eu tô dando a mão, não posso soltar a mão delas. E foi isso que eu falei, vamos lá. Porque, claro, a situação era muito difícil, mas já tinha acontecido, eu não ia mais mudar, eu tinha que encarar ela, até porque eu tinha um monte de coisa pra resolver. Perfeito. E você fez isso comigo. Olha que legal. Há 7 anos atrás. 7 anos. Então a gente não tá falando coisa que não existe, né? Não, eu passei coisa que por acontece. isso, exatamente. E você falou, tudo bem, aconteceu tudo isso, eu entendo, mas você foi forte, você enfrentou tudo isso, ajudou a tua família, agora você tem que voltar pra cá, porque as pessoas aqui precisam da tua ajuda, você tem que trazer teu exemplo pra cá. Ou seja, eu sempre observei que você sempre gostou de ajudar os outros. Tua família, os teus funcionários, as pessoas que estavam junto com você. Então, eu fiz um apelo para você para ajudar as pessoas que estavam junto comigo. Porque estando junto comigo, a gente ia poder te ajudar. Mesmo você não sabendo que esse era o objetivo. Ou intuindo que esse seria o objetivo. E é isso que aconteceu. Aí você começou a escutar coisas importantes do espírito, que a gente aprende, que a gente evolui, e você foi evoluindo. Então é isso. Entrar no gradiente da pessoa e respeitar o momento dela é importantíssimo. Eu posso falar de coisas mais pesadas, como uma pessoa depressiva, por exemplo. Como é que eu chego para uma pessoa depressiva? Como é que uma mãe, às vezes, tem uma filha depressiva e fala para o filho, para a filha, sai dessa, abre essa janela, como é que tá nesse escuro aqui? Coisa horrível. Alguém que já está no escuro, você chega falando dessa forma, como se você estivesse na luz e ele estivesse no escuro, é como se ele se sentisse cada vez mais para baixo, porque ele não consegue ver o que você está vendo. Eu entendo que você está vendo a luz, que tem que abrir a janela, eu entendo que você está vendo isso, mas ele não está vendo isso. E se ele não está vendo isso, abrir a janela vai ser uma afronta para ele. Vai ser dizer, eu sou superior a você. E daí ele vai se sentindo cada vez mais inútil, porque da depressão vinha a inutilidade, é o que leva você. Eu não sou útil. Imagina, eu não consigo, eu não tenho nem vontade de abrir a janela, o que eu estou fazendo aqui? As pessoas tiram suas próprias vidas por causa disso. Então quando a pessoa está depressiva ali, aí é hora de você entrar no quarto, sentada na cama, e ficar ali. E daí o filho vai assim, o que você está fazendo aqui?
quero ficar junto com você. E pronto, e você tá ali, um tempo. Aí depois que você tá ali um tempo, aí você começa a falar, nossa, você é muito forte. Eu não sei se eu aguentaria tudo que você tá aguentando. Ah, mas você nem sabe o que eu tô aguentando, eu nunca te falei nada. Tô aqui pra escutar então. Mas pra você estar aqui dentro do quarto, no escuro assim, deve ser pesado o que você tá aguentando. Eu não sei se eu aguentaria. Daí ela começa a te contar. E daí começa a acontecer um diálogo. E quando começa a acontecer um diálogo, a pessoa começa a botar para fora muita energia que está estagnada dentro dela. E se você é o culpado daquilo, você vai pedir desculpas e vai tentar de alguma forma ver o lado positivo dessa pessoa. Falando das qualidades dela. Porque ela não tá com a visão dela voltada para isso. A visão dela está voltada para o escuro. É. Mas você tem que falar assim, nossa, lembra uma vez, quando você era pequeno, que você chegava e abraçava todas as suas coleguinhas? Você tinha um amor genuíno dentro de você. Isso sempre me atraiu muito em você. Só isso. Você vai mostrar um ponto positivo dela. Tu não vai dizer, ai, agora você não mostra mais isso. Não. Só vai falar de um passado de algo que ela fez. Nossa, eu lembro que como você ajudava as pessoas. Nossa, aquilo era lindo. Validando as virtudes que essa pessoa claro, tem. Valide as virtudes e faça ela ver algo assim. Aí um dia ela vai olhar assim, vai estar conversando com você melhor, no escuro mesmo. Aí você vai dizer assim, ó, posso abrir um pouquinho a janela? Pode deixar escuro só para entrar um pouco de ar? Pode. Pronto, entrou o ar. No outro dia, que entrou o ar, já está com a janela aberta. No outro dia, posso abrir um pouquinho a cortina só para entrar um pouquinho de luz? Pode. Você abre só um cantinho. E aos poucos você vai fazendo ela voltar. E pronto. Conseguiu. Mas você teve que descer no nível de gradiente da pessoa. Descer no nível da depressão não quer dizer entrar em depressão. Entrar em depressão. É só se comunicar com a pessoa imaginando que você está depressivo. O que você gostaria de ouvir? Você gostaria de ouvir, ai, sai dessa, bobo. Tem tudo na vida e tem motivo para ficar deprimido? Não é assim que se fala com uma pessoa deprimida ou depressiva. Né? Porque está ocorrendo um desequilíbrio hormonal naquele cérebro. Então, às vezes não basta só falar, às vezes é fazer a pessoa buscar ajuda mesmo. Ir num psiquiatra, ir num médico que ele possa te ajudar a administrar algo que comece a equilibrar o teu cérebro. Então, em suma, e a gente sempre fala das emoções negativas, né? Do que nos leva à morte. Porque o que é positivo e aqui para cima, quanto mais a gente viver essas emoções, melhor. Mais em direção à vida. E tem um outro ponto também que é interessante contar. Eu lembro de que quando eu conheci o Akbar, eu vivia num mundo... eu não conheço muito o mundo dessa parte introspectiva da depressão. Sempre fui um cara muito alto astral e eufórico. Sempre fui muito... Ok, que a euforia é o gatilho da depressão. Porque a euforia, hora você tá muito alegre ou hora você tá quieto. Então, esse meu quieto eu não sabia que era um momento depressivinho, por exemplo. Sabia que eu tava quieto. Eu achava que aquela minha euforia, e daí naquele tempo que eu tomava bebida alcoólica, porque estava eufórico do dia, eu ficava lá assim, ficava mal um dia inteiro, né? Ficava na cama, no quarto, escuro um dia inteiro, achando que era da bebedeira. E não, eu gastei demais energia naquele dia anterior e meu corpo está de alguma forma se recuperando. Aí de domingo vai para segunda, semana começa mais lenta e depois vai voltando. Ok. Agora, aí um belo dia, eu via, por exemplo, que quando eu chamava o Akbar para vir no churrasco, ele não bebia. Daí eu fazia um churrasco para ele e eu gritando, falando alto. E ele olhava para mim assim, ó, e começava assim, ó. Então, como eu tava te dizendo. Falei, oi. Aí eu ia chegando cada vez mais perto dele para tentar escutar o que ele tava falando. E ele continuava falando bem baixinho. E daí ele falou assim, ele falava assim, ele não tava me criticando porque eu tava falando alto, entre aspas. Ele disse assim, ó, viu, quando a gente fala baixo, as pessoas parecem que tem que vir mais próximo a você para escutar. E daí fica mais assim, ó, mais perto. É legal, né? Eu fui aprendendo com aquilo.
Aí eu fui deixando a minha euforia um pouco de lado e fui sendo, pelo lado positivo, que não é contaminar, né? Não é, eu fui me contagiando, não é que me contaminando. Fui me contagiando com aquela serenidade dele. Na verdade, ele te puxou pro gradiente dele, né? Foi o contrário. Só que ele me puxou dizendo que eu estava errado? Não. Para de ser assim. Para de ficar, mais baixo. Fala mais baixo. Para de querer aparecer. Não. Ele começou a falar mais baixo. E falando coisas positivas. Falando coisas sobre Jesus, sobre Buda, sobre Maomé, sempre com um pensamento, um ditado, até porque eu não estava aqui na depressão, eu estava nos gradientes mais altos, eu estava na euforia. Então é mais fácil você baixa o tom, aí a pessoa se aproxima para escutar você, e você começa a falar assim. É como numa briga de um casal, que um tá gritando com por que você não fez isso? Você não faz aquilo? Você é sempre assim. E a pessoa tá aqui. E na briga, cada vez um quer falar mais alto que o outro, por isso que né, vai elevando, daqui a pouco aí ou explode partindo pros finalmente, ou um sair de casa, que seria o ideal quando se explode, ou um agride o outro fisicamente, que tá errado, ou verbalmente. Não sei qual que é pior, mas porque quando é casal é complicado, né? Porque o casal parece que se conhece, então um sabe onde cutucar no outro. O que dói mais vai na ferida. E às vezes é quase irreversível uma ferida que se cutuque muito forte. Então, ali ele me ensinou muito sobre como se relacionar com as pessoas. Então, eu fui aprendendo, eu fui baixando a minha euforia. E fui tirando os mecanismos que me deixavam eufóricos, tipo o álcool. Fui tirando o álcool. Fui ficando mais aqui. Fui tirando a compulsão de ficar pegando e colocando coisa na boca, que era uma compulsão que eu tinha pela alimentação. Fui aprendendo a ficar mais sereno escutando ele. Fala. E daí comecei, de alguma forma, a falar de forma diferente também. Então, hoje, quando eu quero ser um pouco mais contundente, eu falo um pouco mais forte. Mas não quer dizer que eu perca o meu lado um pouco mais sereno. Eu falo de um lado porque eu ainda luto todos os dias para ficar o mais sereno que eu puder. Porque a serenidade é o que há de mais próximo do espírito, que é o que há de mais próximo da vida. Porque o sereno é estar no teu centro. O sereno é se sentir, o Akbar fala muito disso, é se sentir no meio de um furacão. Porque qual é o local mais seguro que se tem quando você enfrenta um furacão? É no centro dele. Porque tudo está girando em volta. Ali no centro é uma calmaria, é um vazio, é uma tranquilidade bem no centro dele. Porque o vento está girando em volta do furacão, né? Então, é como se as emoções fossem esse furacão, em geral. Emoções boas e positivas, elas estão ali girando você. E quando você está no centro, você sempre está na paz. Você sempre está em contato consigo mesmo. Você está dominando tudo. Você é capaz de controlar as coisas quando você está no centro. Então, estar no centro de si mesmo é estar dominando o teu físico, é estar dominando as tuas energias, dominando as tuas emoções, dominando a tua mente. Quando eu domino, estou no centro. E esse centro me possibilita ter uma maior consciência. Uma consciência de quem eu sou. E daí esse espírito começa, já que a consciência é o impacto do espírito com a matéria, existe uma força. Porque se o espírito sabe tudo, se o espírito contém tudo o que existe de história na humanidade, e ele é sabedoria, essa minha sabedoria interna, ela vai começar a me acalmar e me tornar o dono de mim mesmo. Me tornar aquela águia que pousa no ninho. Porque o ninho nada mais é do que tudo isso que nós temos na vida. E a águia simboliza o espírito. Quando o espírito pousa no ninho, é como se o espírito tomasse conta de você. E daí você consegue ter atitudes mais sábias, pensamentos mais sábios, emoções mais sábias, energias de sabedoria, e consegue controlar o teu corpo de maneira mais sábia. Aí você não se deixa enganar. Aí você não engana ninguém, porque você não quer ser enganado. Você não maltrata ninguém, porque você não quer ser maltratado.
Dani, e sabe o que eu queria te perguntar? Hum, Você falou que você começou a identificar coisas que te deixavam mais eufóricos, né? E sim, você foi começando a mudar isso. sim. E como que você começou a identificar isso? Então, através do contato com uma pessoa que não era eufórica. Eu comecei a ver o que ele fazia. Olha que legal. Exemplo? Claro, você tem o exemplo do pai e da mãe, né? Então você vai tendo todos aqueles exemplos bons e ruins que eles fazem. Tá bom. Aí você tem um momento na vida que você vai no automático, você vai só fazendo as Aham. coisas. E para você aquilo é normal. Aí você começa a enxergar um ser humano que é diferente. Aí você vê que aquele cara não se irrita com nada, você vê que ele não muda o tom de voz, você vê que ele fala palavras sábias, você vê que quando você menos espera ele te abraça e você precisava daquele abraço. E fala que te ama ainda no final. E você fala, E cara, você não sabe, você não sabe onde coloca os braços, você não sabe o se que que você empurra ele, você não sabe o que você faz. fala. Ele vai te desarmando com Aham. amor. Ou seja, eu aprendi com o amor dele para comigo. Fui aprendendo tudo. Fui aprendendo, fui vendo. E é óbvio que muitas vezes ele. Aí eu tava comendo de forma compulsiva e ele começava a falar calma, eu vi que ele não tava comendo, daí eu parava, ficava meio com vergonha, sabe? Só eu tô comendo, ninguém tá comendo, só eu tô beliscando nas coisas. Aí eu parava de beliscar. Daí ele me olhava assim, é bom, né? Daí eu falei, o que é bom? A calma, a calmaria. E eu falei, é que é novo pra mim. Ele falou, eu sei, tudo é um treinamento. Aí ele falava sobre euforia, a própria euforia. Aí ele não dizia assim, você eufórico, ele dizia aquelas pessoas que ficam gritando para falar, que bebem um monte, que são impulsivas na hora de comer. Ele falava de outras pessoas. Lá Só longe, que não é? ele tá falando de mim. E eu sabia que era de mim. Só que ele nunca falou, você é assim. Ele nunca me invalidou. Ele sempre dava uma mensagem. E daí eu fui mudando. Até o ponto, olha que loucura, até o ponto de chegar e preparar uma mesa, preparar tudo para eles lá em casa. E às vezes eu preparar um churrasco eu nem ficar beliscando. Eu senti prazer daí em servi-los. Aí você tá amando. Daí os dias que ele chegava para mim, me abraçava e falava assim: Nossa, como você mudou, né? Ele dizia: Esse Daniel é incrível. Daí eu falava: Esse Daniel é calmo, né? É calmo. Ele não precisa ficar chamando a atenção de ninguém. Ele não precisa ficar brigando ou invalidando a esposa para que ela aparecesse pelos defeitos e ele não. Quando você invalida alguém na frente de um grupo assim, é porque você não quer que te vejam. E desse pequeno eu aprendi a atacar antes de ser atacado. Porque eu sofri bullying. Eu sofri muito bullying. Eu fui atacado e fiquei quieto muito tempo. E o dia que eu reagi ao bullying, agredindo fisicamente o outro menino, eu senti uma liberdade muito grande. Então eu aprendi a agredir. Você aprendeu que aquele caminho era mais fácil, que você É, podia percorrer ele, né? isso. E daí comecei a gritar com as pessoas. Alguém falava uma coisa, eu já aumentava o tom de voz e o outro já se abaixava. Porque daí eu, né, aquela voz de gamela assim, uá! Sempre tive isso. Você me pergunta hoje, o, você tem o dom da palavra? Tenho. É um dom que aprendi. Olha, Nádia, não tenho o dom de surfar, não tenho o dom de tocar um teclado, não tenho o dom de tocar um violão, nem o dom de cantar. Mas eu tenho o dom da palavra. Eu gosto de falar. E de alguma forma as pessoas me escutam. Então, até isso eu aprendi com ele. Aprendi que quando você tá no teu dharma, no teu caminho de vocação, as coisas fluem para você. E daí você se sente bem aqui no podcast, falando com algo que você nunca imaginaria que falaria, que é uma câmera, e que dessa forma isso poderia atingir as pessoas e ajudá-las. Nunca pensei. Inclusive neguei muito para ele isso. Uhum. Eu neguei, eu disse, não, não é o caminho. Ele, tá bom. Segue como você achar que tem que ser, então. E o achar que tem que ser acabou aqui. Acabou fazendo tudo aquilo que ele já tinha me dito há 6 anos atrás. É isso Eu mesmo. podia ter começado antes, Uhum. mas não. Daí você chega pra mim e fala, por que você não falou isso antes? Não, eu falei, é que Eu, você não ouviu. eu já te falei isso, é que você não quis fazer na época. É. E tá tudo bem. Eu tive o meu momento.
Eu tive meu tempo de espera, como você talvez tenha. Só que entenda, estar junto de pessoas que você admira, não é assim um ditado popular que diz que você é a média das 10 pessoas que você convive. Então, se você convive com pessoas medíocres, medíocre você será. Se você convive com pessoas mais sábias, mais sábio automaticamente você será. Porque você copia os exemplos, esse é o ponto. Você está vendo o que a pessoa está fazendo, aí você começa a tentar fazer igual. É isso mesmo. Aqui no grupo, né? Eu nunca pedi pra ninguém, para de comer açúcar, mas automaticamente as coisas foram acontecendo com as pessoas. E daí a pessoa experimentou não comer e melhorou. Nossa, eu tô com o rosto mais fino e eu tô sem aquela ansiedade louca. É mesmo. Me sinto meu corpo menos inflamado. É mesmo. Tô treinando melhor, tô dormindo melhor, né? Tudo é uma questão de exemplo. Se você daí dá o exemplo, as pessoas começam a seguir o exemplo e tá tudo certo. Ah, mas eu quero continuar comendo açúcar. Tá tudo bem. tudo bem. Você não vai ser meu inimigo por causa disso. Pelo contrário, eu não faço apologia a nada. Nem o que é certo, nem o que é errado. Porque o que é certo e o que é errado? Cada um tem as suas indagações, tem os seus conceitos, suas ideologias do que é certo e errado. Mas quando você olha pelo viés espiritual, você começa a ver que a verdade é outra. Você começa a ver que a verdade é uma verdade do que os grandes mestres falavam. E todos falavam de amor. Todos falavam, então se o amor é uma chave, por que eu não me amo? E se eu me amo, por que eu vou me maltratar? Por que eu vou fazer mal a mim mesmo? E se eu me amo, por que eu vou maltratar o outro se eu também quero amar o outro? Então, peraí, tem o eu, aí tem o outro. Aí no relacionamento, eu amo o outro. E o que é o amor? O amor é esperar algo em troca ou não? Não. Então, se o amor não é esperar algo em troca, então eu não preciso que o outro faça nada para mim. Eu não precisava que o Akbar me dissesse nada, mas ele dizia, porque ele queria. Ele não precisava escutar um elogio meu. Tanto que chegou um momento que a gente elogiava ele tanto que eu falei assim, gente, parem, eu não preciso disso. Eu não quero que você me elogiem. Eu não preciso disso. É como se ele tivesse realmente dominado o ego dele. Não precisa mais ter sucesso, não precisa mais aparecer. Ele só escreve e convive com as pessoas que ele ama e pelo exemplo ele muda a vida das pessoas. Com uma palavra, com uma história. Só que aquela história se encaixa naquele momento que a gente precisava de escutar aquela história. Talvez seja assim para você quando você escuta o podcast. Você fala, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu estou vivendo agora. Tudo tem tudo a ver com o que você está vivendo agora. Tudo tem tudo a ver. A vida é assim. Quando a gente vai desenvolvendo uma inteligência muito mais voltada para o espírito, a gente vai vendo que a gente não é nada. Que a gente é uma poeira no cosmos. Só que essa poeira pode aprender que mesmo nessa poeira existe Deus nela. E se Deus é tão poderoso assim no universo, por que eu não posso ser tão poderoso como o universo? Aí quando você sente que você tem esse poder, você não quer ter esse poder para dominar o mundo. Não. Você quer ter esse poder para ajudar o mundo. Mas o mundo não precisa ser ajudado. Tudo bem, mas talvez o mundo da Nádia precise. Talvez o mundo da Kelly precise. Talvez o mundo do Anderson precise ser um pouquinho ajudado. E daí o que eu vou fazer? Só vou dar amor. Falando uma história, contando uma história minha, mostrando meu exemplo, e talvez aquele exemplo, de alguma forma, toque a vida das pessoas. E tocando, elas queiram mudar. E querendo mudar, elas vão dizer assim, cara, deixa eu ver quais foram os passos que você trilhou nesse caminho para chegar onde você chegou. Foram esses. Mas eu posso trilhar outro? Claro que pode. Deve. Mas trilhe. Pega umas coisas boas que você achou aqui, junto com outras coisas boas que você criou, e vai criando o teu caminho. Isso Pronto. mesmo. Cada um tem o seu caminho. Então eu não preciso abandonar nenhuma religião? Não. Eu não preciso abandonar os meus pais? Não. Eu não preciso abandonar os meus amigos? Não. As coisas vão acontecendo ao longo da tua vida. Você vai ver que suas amizades talvez mudem. Porque se você vivia com pessoas medíocres e amizades medíocres, você começa a conhecer pessoas diferentes, pessoas mais inteligentes, talvez mude as pessoas que convivem com você. Não porque você não aceita mais aquilo, é porque você começa a ter uma vibração diferente daquelas pessoas. E automaticamente elas vão dizer, você é chato, você ficou chato.
Os meus antigos amigos falavam, nossa, você ficou um porre. Pois é. Não bebe mais. Não tem mais história para contar. Nossa, o que eu mais tenho é histórias. Só que hoje você conta de uma forma diferente. E não referentes ao álcool. Eu falo que o álcool só me trouxe histórias de vergonha. Para mim, você pode continuar fazendo o que você quiser. Mas para mim trouxe coisa que eu não me orgulho de falar que eu fiz. Então, se você não puder contar para os outros as coisas que você fez, não faça. Não faça. Isso é imoral. Mesmo. Se eu tô com uma pessoa, essa pessoa é meu amigo. Nós estamos aqui até a morte. Escudo com escudo. Sempre que você precisar de mim, me ligue. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Isso é amizade verdadeira. Que hoje eu tenho com os meus amigos verdadeiros. Ah, mas e daí? Tem outros amigos? Tem um monte de amigos. Né? Os amigos sociais. Amigos da sociedade em geral. E precisa, a gente claro vive, que sim. Em comunidade, precisa isso. Dani, mas a gente estava falando, você deu alguns exemplos de como ajudar pessoas em diferentes gradientes emocionais. Sim. A gente é um tema muito amplo, os gradientes emocionais, e a gente tem esse conteúdo todo no livro lá da Mente Ronin, no primeiro livro, no Autocontrole Emocional. Isso. Tem muita explicação sobre isso, inclusive como ajudar, né, pessoas diferentes que estão passando por momentos diferentes da vida. Então, assim, é um livro que a gente super indica. Sim. O primeiro livro da série da Mente Ronin. O primeiro e o segundo são importantes. O segundo que é Medo, Ansiedade e Pensamentos Circulares também. Então, os dois. Quem quiser saber mais sobre esse assunto e tiver passando por esse tipo de dificuldade na família ou conhece pessoas, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando por isso e às vezes essas pessoas precisam até de tratamento médico, Sim. né, de alguém especializado nisso para ajudar Perfeito. a dar aquele impulso para sair realmente dessa depressão. Mas eu acho que isso que você falou de a gente colocar se colocar nessa sintonia para poder tentar puxar e pelo menos para mostrar, falar assim, ei, amigo, eu tô aqui do teu lado. Isso. A gente recebeu isso. Claro. Esses exemplos que a gente traz aqui são exemplos disso, que a gente teve ajuda do próprio Akbar, a gente ajudou um ao outro entre amigos, mas principalmente se você que tá ouvindo não tá passando por isso, mas conhece alguém, talvez a forma de você ajudar essa estrelinha, né, é se colocando ali lado a lado com essa pessoa e dando a mão pra ela. Não pra tirar ela, mas de repente pra caminhar, dar alguns passos juntos e falar assim, olha, eu tô aqui. Perfeito. Né? Perfeito. E foi isso que quando você fala do Akbar e teu olho brilha, e quando a gente fala da nossa amizade, o olho brilha, é isso. Nem sempre a gente esteve aqui, nessa autopista aqui. A gente já caminhou lá no escuro. No lodo. No lodo. Sim. Né? E o que uma pessoa fez? Falou, vem cá, eu vou te dar a mão, eu vou caminhar, vou te mostrar enquanto você tá lá nessa escuridão que você não tá sozinho. Isso. Eu tô aqui com a lanterninha do celular te ajudando. Né? E se você cair, eu vou te dar a mão pra você levantar. Sim. Eu acho que quando o Anderson deu essa sugestão pra gente falar aqui, é nisso, é falar, olha, nem todo mundo tá na mesma sintonia. A gente tem, né, um aqui, outro aqui, outro aqui, mas o que a gente faz? É falar assim, tô aqui, dá a tua mão, vamos caminhar junto, vamos olhar para tuas virtudes, né? Nesse pedacinho aqui da estrada eu vou acender a lanterna, daqui a pouco vai ter um poste aqui, e daqui a pouco já começa uma estrada iluminada. Quando você vê, amanhece o dia, daí o sol. Né? Então, eu acho que mais importante do que isso não é falar que é fácil, que tem que seguir esse caminho. Independente do caminho que você queira seguir. Pegar essas pessoas como exemplo, né? Às vezes eu recebo mensagem no Instagram, você faz transição, ajuda na transição de carreira? Eu falei, não, porque eu vi o podcast e você fala, a tua carreira é tão legal. Não, então pega como exemplo. Não significa que o meu exemplo vai ser o que você vai fazer. Mas cria o teu caminho, né? Claro, inclusive lendo, coisa que você fez. Leia os livros da Mente Ronin. Cria e entenda que muitas vezes se colocar no lugar do outro é importante. Porque quando você se coloca no lugar do outro, é como se você, de alguma forma, como é que ela está pensando? O que ela está passando? O que ela está sofrendo? Você julgar é fácil. Julgar, criticar e reclamar é fácil. Porque eu estou julgando o outro. Agora, se coloca no lugar do outro. Veja o que ele passou para ele fazer tudo o que ele fez. Quando você coloca no lugar do outro, você passa a amar. Você passa a compreender o verdadeiro amor que tem dentro de você. E daí você dá a mão. Quando você se coloca no lugar do outro, você dá a mão. E dando a mão, você vai caminhar junto. Só que tem um poder dentro de você, que você se colocou no lugar do outro, mas você não é o outro. Você continua sendo o poder
espiritual que é você. Então, dando a mão para o outro, esse teu poder espiritual vai começar a puxar o outro da escuridão para um momento de luz. E é isso. É isso. É só ter amor, ter calma, ter muita paciência. Foi o que o Akbar teve com a gente. Ter paciência. Seja mais paciente com os seres humanos. Seja mais paciente com as pessoas. Que tudo tem uma tendência a ir pro Dharma. Tudo tem a tendência do rio correr como ele tem que correr. Então, tenha calma, paciência. Se coloca no lugar do outro. Dê as mãos àqueles que precisam. E ajude, ame. Que a gente acha que o outro está ganhando quando você faz isso. Quem ganha mais é você. Ajudar o outro sempre vai ser uma satisfação maravilhosa. Só que para isso você precisa ajudar a si mesmo primeiro. É isso mesmo. É isso aí. Valeu. Bingo. Obrigada. Missão cumprida? Quem estiver escutando e gostar do nosso conteúdo, clica no sininho, vai no YouTube, no Spotify, manda mensagem. Compartilha. Ajuda a si mesmo e aos outros. Isso mesmo. Obrigado, Valeu, gente. gente. Obrigado. Beijo. Tchau.